Bem-vindos a mais um tutorial sobre o Purple Pen. Desta vez, vamos ensinar-vos como criar percursos partindo de uma matriz de pontos. Neste exemplo, vemos uma matriz de pontos instalados numa escola. O processo será similar caso queiramos instalar um percurso noutro local que não seja uma escola. Neste caso, vamos partir de vários pontos de controle, concretamente 59 pontos de controle, que estão permanentemente fixados nesta escola que podemos ver nas imagens. Aquilo que queremos fazer é criar percursos baseados nestes 59 pontos. O primeiro ponto, então, é adicionarmos a partida e a chegada, porque, como podem ver na imagem, a única coisa que temos nesta matriz são os tais 59 pontos de controle. Então, vamos começar por tomar a decisão de em que local ou em que espaço é que eu irei lecionar e a partir do qual eu quero que iniciem e terminem os meus percursos. Por exemplo, imaginem que o local da aula é a pista de atletismo e eu quero começar e terminar os meus percursos na pista. Para isso, vamos começar por instalar ou colocar a nossa partida no mapa. Vamos selecionar, fazer aqui um bocadinho de zoom sobre o campo de futebol e vamos colocar a nossa partida junto à baliza, ali no poste da baliza de futebol. E vamos colocar de seguida a nossa chegada, aqui no início da pista da caixa de saltos. Aí está. Temos então colocado a partida. E a chegada, não esquecer que, como colocamos a chegada de novo, ainda não tem a sinalética feita, portanto temos de colocar a sinalética correta corrente ao ponto de partida. Vamos então criar percursos começando nesta partida e terminando nesta chegada. Portanto, vimos a percurso, adicionar percurso, damos o nome que entendermos ao nosso percurso, neste caso percurso 1, é um percurso linear, um percurso normal. Deixamos o cálculo da distância automática, vamos imprimir o mapa na escala que tem e deixamos todas as opções que temos por defeitos. Quando clicamos OK, ele abre-nos a aba do nosso percurso 1 e podem ver que desapareceram todos os pontos que nós tínhamos na matriz. Na realidade, eles estão cá todos, na aba do All Controls, mas nenhum destes pontos está ainda no meu percurso 1. A única coisa que nós temos é a partida e a chegada. Então o que é que nós temos de fazer? Vamos começando a adicionar pontos de controlo usando os pontos que já tenho instalado na escola. Vou, por exemplo, o ponto 1 no ponto 115. Vamos colocar o ponto 2, por exemplo, o ponto 117. O ponto 3, 150, não, vamos colocar o 131. Ponto 4, vamos cá 152. Depois, ponto 5, vamos colocar ali o 153. Ponto 6, colocamos o 132, mas imaginem que queremos colocar um ponto entre o ponto 5 e o ponto 6. Como fazemos? Vamos a adicionar controle e agora coloco o rato entre o ponto 5 e o ponto 6 e ele automaticamente vai-me colocar um ponto entre aqueles dois pontos de controle. E posso ajustar então ali a localização do número. Adicionar agora ponto 8. E colocamos, aí está, ponto 159, depois ponto 9 no banco e o ponto 10 cá em baixo, já ponto. E temos então o nosso percurso de orientação devidamente criado, com os pontos que temos instalados na escola. Não esquecer que temos sempre de selecionar a sinalética e colocar a sinalética no mapa que está toda preenchida, porque quando nós estamos a criar a tal matriz de pontos para os percursos permanentes, já fizemos as sinaléticas todas, portanto agora esse trabalho já não é necessário de repetir. Agora imaginem que querem criar outro percurso diferente, mas começando e terminando noutro espaço de aula. Então imaginemos que vamos dar aulas neste campo descoberto. O que é que vamos fazer? Temos de colocar então outra partida diferente. Vamos adicionar aqui
clicar outra partida. Imaginem que eu vou começar junto à baliza, não, aqui neste poste de iluminação. Não esquecer a sinalética. E vamos pôr a chegada do percurso aqui junto ao poste da baliza. Pronto. E então temos outra partida e outra chegada. Vamos agora criar outro percurso, começando e terminando nesta partida. Adicionamos então mais um percurso, percurso 2. As definições que estão por defeito. Clico OK. Ele clica na aba do percurso 2 e agora nem sequer nós temos a partida e a chegada. Porquê? Porque já existe mais do que uma partida e uma chegada. Então, eu quando começo a planear o meu percurso, eu vou adicionar a partida, ela está cá, escolho qual das duas partidas é que eu quero começar nesta partida do campo descoberto, vou adicionar a minha chegada, escolho qual das chegadas é que eu quero terminar também no campo descoberto e agora o processo é igual. Vou adicionando os pontos de controlo que tenho na minha matriz de percursos permanentes e vou criando o meu percurso adicionando os vários pontos para criar o percurso por completo. Vamos criar um percurso um bocadinho diferente que vai andar por sítios um bocadinho diferentes do percurso anterior. Ali é o 127 e agora 150. Obviamente que podemos e devemos sempre ir reutilizando percursos de um percurso para o outro, os pontos vão sendo reutilizados, é bastante normal isso acontecer. E agora damos esta volta cá em baixo na pista, à volta da pista de atletismo. E vamos para o final, colocamos o ponto e agora o último ponto aqui. Pronto. E já temos então o nosso percurso 2 criado a partir da tal matriz de pontos que criamos. Não esquecer mais uma vez, colocar a sinalética ao lado que já está toda devidamente preenchida. Mas agora imaginem que, por exemplo, eu quero criar um percurso de score. Na mesma aula em que fiz este percurso linear, este percurso formal, eu quero fazer um percurso score também para os meus alunos. Então, vou criar então mais uma vez um percurso 3 e vou percurso score. Neste caso, o tipo de percurso já tem de ser alterado para score. E convém sempre mudar cá em baixo para que a pontuação apareça na primeira coluna. Não se esqueçam que o percurso score é um percurso de pontuação, ganha aquele aluno que fizer mais pontos. Eu vou dizer que quero que essa pontuação apareça na coluna A. É sempre o recomendável. Fica novamente tudo em branco e agora vou adicionar a partida, adicionar a chegada e começar a adicionar os meus pontos de controle que eu quero que apareçam na minha matriz de pontos para o percurso de score. Vamos colocar aqui mais um ou dois, mais alguns. Quanto maior for a quantidade de pontos, mais estratégia os alunos têm de aplicar para tentar pontuar o máximo tempo que nós definimos como tempo máximo de realização deste percurso. Vamos criar aqui uma matriz ainda maior. Pronto. Portanto, este é um percurso de score. Como veem, não existem linhas a ligar os pontos. Porquê? Porque os alunos são livres de escolher quais os pontos que querem visitar, têm de tentar somar o máximo de números possível. O que temos de fazer agora é, vamos colocar aqui a sinalética e verificamos que na coluna A que nós dissemos que ia estar a pontuação não aparece ainda nada. Então, o que temos de fazer agora é ir atribuir as pontuações a cada um dos pontos que nós temos na nossa matriz. Como é que eu faço isso? Então, o que faço normalmente é seleciono o ponto que é mais longe e vou dar a pontuação maior. Por exemplo, ponto 132, dou 30 pontos.
E depois os pontos mais perto dou as pontuações mais baixas. Aqui o 140 dou só 5 pontos, o 120 também 5 pontos, aqui o 121 5 pontos, aqui os pontos à volta da pista já posso dar os pontos e tenho de atribuir a todos os pontos que eu tenho na minha matriz uma pontuação. E continuo ali os pontos, vou dar 15 pontos, estes pontos aqui mais de cima, e eu vou atribuindo a pontuação a cada um dos pontos que eu tenho na minha matriz. Okay, vamos completar aqui todos os pontos com a pontuação para eles todos. Ok. Pronto. E neste momento já temos então a nossa sinalética devidamente preenchida, com a partir ali os pontos todos, matriz de pontos definida, quantos pontos é que cada um dos pontos vale. Portanto, está tudo pronto para os atletas fazerem o seu percurso. Relembro que neste percurso de pontuação, no percurso score, o tempo é limitado, o aluno é livre de escolher os pontos que deve visitar para somar a maior pontuação possível. Espero que tenham entendido como criar os percursos a partir de uma matriz de pontos.